Aleluia. Pode se assentar rapidinho. Daqui a pouco o apóstolo Márcio vai trazer a palavra do Senhor. E qual o tema do aniversário? Honrando o pai e os filhos. Aí o paizão, apóstolo Léo, já começou a palavra honrando quem está em cima, quem está no nível e abaixo. Porque se você só honra quem está em cima, é bajulação. Eu já queria ir embora, eu falei, já recebi o manto, já me converti, já aceitei Jesus de novo. E quando Deus colocou no meu coração, Ele falou no meu espírito, eu compartilhei com o pastor Otávio. Falei, filhão, o Senhor colocou, e aí Lu, é nós. Colocou no coração trazer o apóstolo Léo, nosso pai. Porque nós entendemos que o mês de agosto para nós é o primeiro mês do ano. É uma virada, é como a Páscoa. Começou em abril, mas se tornou a primícia da contagem daquele tempo para Israel. Então, nós entendemos que agosto é essa contagem. Amém? E aí, o Senhor falou do meu coração, traz o apóstolo Léo, mas traz o apóstolo Márcio. Porque é um homem que se move como filho, numa maturidade muito grande. Porque o filho é aquele que muitas vezes está no meio do monte, lutando pelo pai, quebrando o couro, sangrando, e o pai está lá na glória, nem sabe o que está acontecendo. E eu quero dizer publicamente, você é um desses. Ele me encorajou e me inspirou muito quando eu fui lá com o pastor Otávio ministrar. Né, Otávio? Nós testemunhamos isso. Aí eu estou achando que é para poder pregar um, pregar outro, pregar um. Eu falei, vai ser uma apoteose do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou assim, não. Você vai honrar os filhos. Não foi o tema? Então o apóstolo Márcio vai pregar hoje, e amanhã ele vai pregar na Ágape de plataforma. E à noite vai ser manto glória lá na Ágape de Brotas. Até a parede vai transpirar amanhã, meu irmão. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, aleluia. E o pai Leozão vai estar aqui com a gente, amanhã pela manhã e à tarde. Amém, irmãos? Mas agora eu quero fazer algo que, como Deus, Ele dá pistas. Hoje nós vamos ter uma ordenação pastoral dos nossos evangelistas Davi e Josi, vão ser ungidos a pastores do Ministério Apostólico Ágape. Aleluia! O Fábio semeou, o Eduardo regou, maior é Deus que faz crescer. Mas sabe o que eu quero te falar? Eu não vou botar a mão na cabeça de vocês. Quem vai botar é o apóstolo Léo. Um dia, Joabe estava guerreando e conquistando um território para Israel, expulsando um exército inimigo. E aí eles conquistaram tudo, Michele. Conquistou tudo. Eles estavam suados, sujos, mal cheirosos, mas já tinha conquistado tudo. Só faltava entrar no palácio e pegar o rei. E aí Joabe para os exércitos e manda um decreto, um aviso. Avise o rei Davi para ele vir, porque se eu entrar, essa glória vai ser minha, essa honra é minha. Não, Israel vai dizer que foi Davi que venceu a guerra. Davi só fez entrar, deve ter dado uns 2 tabefes assim, pegou a coroa, botou na cabeça, mas em Israel e na história bíblica está escrito, Davi venceu a guerra. O que eu aprendo?
que eu tenho que ter essa alegria de, se eu sou filho do apóstolo Léo, a gente vai fazer guerra, vai couro comer, é nós, faca, espada, motosserra, madeira, machado, o que for, mas se o Senhor falou agora, para na porta do trono aí, porque quem vai botar a coroa é o Pai. Por quê? Porque a honra de um pai não é fazer, é ensinar. Mas a honra maior é quando os filhos aprendem e o pai pode ser o luzeiro de Israel. Não foi assim que os valentes disseram: não, meu rei, o senhor não vai lutar contra Absalão, fica aí, tu és o luzeiro de Israel, deixa que a gente luta. Então o apóstolo não tem essa. Aí você fala: ele não fez nada. Não, ele fez tudo. É porque muitas vezes a nossa mentalidade de fazer é execução, e o que faz é governo. Sem governo não tem execução. Amém? Então eu queria chamar os pastores, os evangelistas, profetas, os apóstolos, chamar o casal de evangelista Davi e Josi, alguém com câmera para filmar, tirar foto aqui em cima, porque o arranjo de planta é lindo, mas é grande. A gente coloca eles aqui, né, que aí dá para os irmãos ver, né? Vocês podem ficar de pé também, por favor, em nome de Jesus. O sofá, ó, a toalha para Josi, ó, mãe te amo, tudo fala, hein, manto, se ajoelhem por favor, filhos. A igreja estende as mãos, coloca a toalha aí, minha rainha. Ele está me esperando, pode tocar, meu filho, aí já sabe, a dupla é a dupla. Profetiza aí, irmão. Sapeca fogo pro lado de cá aí. Meu Deus. Davi e Josi. Tá bom. O presbitério toca eles. Assim o Senhor me falou aqui agora. Meu Deus, ele vai estar lá em Israel. Oh meu Deus, eu vi lá nos montes o vento, o talite flamengando, e a gente tem uma aliança. Nós vamos ser Arão e Ur nesse ministério. Deus vai prosperar a Ágape numa violência que vocês nunca viram. Eu não quero saber o que ele vai fazer ou se ele não vai fazer. Ele tem que estar lá, porque essa cobertura vai estender como um manto, um grande talite no mundo do Espírito. Lorena está vendo no mundo do Espírito, ela tem a visão. Nós vamos estar aqui como Josué dessa geração, avançando, destruindo os amalequitas, tomando territórios, e só dando os relatórios, as primícias, e dizendo: ó, vem botar a coroa do rei, porque a glória do rei é conquistar territórios. Plataforma, nós estamos conquistando um novo nível de território. Eu vejo um lugar para 1000 pessoas ali em Plataforma. Uma revolução do amor, uma libertação. Meu Deus.
Em nome do Senhor e Rei Jesus. Derramamos este óleo de consagração ao ministério pastoral, para que assim como foi escolhido no céu, assim seja ungido na terra, pastor Davi. Que venha sobre ti o cajado, que venha sobre ti o anel e a autoridade, que venha sobre ti a paciência e o amor pastoral, o conselho e o alimento para as ovelhas, todos os dons pastorais, todo o amor necessário venha para o teu coração, e os anjos ministeriais desse seu ministério desçam agora para andar contigo por onde o Senhor te levar. Da mesma forma, derramamos agora óleo ministerial sobre a cabeça de Josi. E de agora em diante, declaramos e decretamos pastora Josi. Que toda ferramenta e todo dom e todo anjo desçam agora, tomem posse agora, e seja liberado autoridade e capacidade no Espírito, para alimentar rebanhos do Senhor, para cuidar, para levar aos vales, para levar ao lugar verde, para levar as águas tranquilas e refrigerar a alma, e curar as feridas do povo que o Senhor Deus te trouxer. Abençoados sejam as mãos que onde colocarem haja cura, haja paz ministrada às famílias, haja consagração de filhos ainda no ventre para o Senhor, haja separação de obreiros através da vida de vocês, haja cuidados especiais, haja no ministério de vocês todo tipo de provisão e provisão e milagre e acontecimento. Que os céus se abram agora e manifeste o reino sobre vocês, para avançar, para abrir igreja nas nações, abrir igreja nos interiores, abrir igreja nas grandes e nas pequenas cidades. Pai, assim como está sendo hoje ungido os que já foram, recebam renovo agora nessa hora, recebam realinhamento, recebam unidade, recebam, meu Deus e meu Pai, missão, recebam países para ir, recebam portas abertas, recebam no nome de Jesus. Expande, Senhor, Ágape, expande em Portugal, expande na Inglaterra, expande na Suíça, expande pela Europa, expande essa obra, meu Deus. Ora candabalabarache, rabalabarabache de balabarabaha. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele
para sempre. Levante-se, pastor Davi e pastora Josi, para a glória de Deus. Nem consegue levantar. Meu Deus. Adora Ele, igreja. Adora Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele para sempre. Amém. Riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Riquezas, o
Estenda as mãos para cá. Vamos orar pelo apóstolo Márcio. Que atmosfera da glória. Meu Deus. Eu estava ali prostrado, sem saber o que fazer. E ele disse: aqui agora, eu não sou o Senhor. Eu causo isso, eu preciso causar isso na minha igreja. A presença que fez os sacerdotes não conseguirem fazer nada no templo de Salomão. Muitas vezes você ainda não teve esse encontro com a glória porque você não tem coragem de perder o controle e dar o controle ao Senhor e Rei Jesus. Estenda suas mãos. Pai, nós oramos pelo apóstolo Márcio. Obrigado por este homem, por este filho, por este pai. Flua a tua revelação nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Rei Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia.
Se você quiser se sentar, fique à vontade. Aleluia. Olha para o irmão que está aí do seu lado e dá um sorriso para ele. E diga para ele assim: o Senhor é bom e eterna é a sua bondade. Aleluia. Bom, eu já fui apresentado, mas meu nome é Márcio, sou apóstolo da Igreja Apostólica O Libertador de Israel, lá de Suzano. O apóstolo Eduardo, o pastor Otávio, já estiveram lá. E quando estiveram lá, o negócio foi poderoso. A tal ponto que o povo de lá está mandando uma saudação e ficaram doidinhos para estar aqui. Quando eu falei que vinha para cá, tinha gente quase vindo a pé. De tanta vontade de estar aqui com vocês e provar um pouco dessa glória que está sobre a vida de vocês. Como eu disse, o apóstolo Eduardo, o pastor Otávio, marcaram a igreja com palavras e até hoje o povo não esquece. Encontrando a Deus no cemitério. Foi um rebuliço aquela palavra. Teve gente que não conseguiu dormir, teve que ir evangelizar de madrugada. Depois, o apóstolo Eduardo ministrou uma palavra sobre Josué em Gilgal. E ali também foi um rebuliço. O pau quebrou ali. E depois foi o pastor Otávio, falando dos homens que foram amputados. Tiveram os seus dedões amputados. E também foi maravilhoso. Deus falou muito conosco. Amém? E estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Amém? Mas antes de entrarmos naquilo que o Senhor tem para nós, ontem o apóstolo Léo falava sobre honra. E eu lembrei de algo que eu queria contar para vocês. Eu faço parte do Conselho de Pastores de Suzano. E o atual prefeito, assim que ele assumiu a prefeitura, ele chamou o conselho para que nós orássemos por ele, e nós oramos, e ele entregou a cidade para o Senhor Jesus. Assinou uma declaração e com a boca declarou que Jesus era o Senhor da cidade de Suzano. E nós fomos lá e dissemos para ele que nós estávamos lá para servi-lo. E perguntamos para ele o que ele gostaria que nós orássemos, para que Deus fizesse na cidade. E ele colocou algumas situações na cidade, que ele queria ver mudanças. E eu entreguei uma palavra para ele. Eu entreguei uma palavra que está em 1 Samuel, onde Deus diz assim: eu honro os que me honram. E eu disse para ele naquele dia: prefeito, o Senhor está dizendo para você, que se você honrar Ele, se você levantar o nome dEle nessa cidade, em tudo que acontecer, você vai ver a mão dEle abrindo portas, e você vai ser o prefeito que vai destravar um monte de situações que estavam travadas na cidade. Ele começou a suar, né? E os pastores ficaram ali meio assustados. Eu também fiquei, porque foi uma palavra. E eu falei: se você honrar Deus, Deus vai te honrar. Resumindo a conversa, uma arena de esportes que estava travada há 20 anos foi inaugurada não faz nem 2 meses. Mas espera aí que tem mais. Ele um dia convocou o conselho. E aí nós fomos lá e ele falou assim: eu convoquei vocês porque eu preciso contar um testemunho.
do que Deus fez. Ele falou, eu estava indo para o litoral, tirar umas férias, e o governador do estado de São Paulo me ligou, e falou assim, Rodrigo, eu estou com uma verba aqui, para distribuir entre algumas cidades. E me veio Suzano na minha mente. Eu preciso passar para vocês uma verba. E ele falou assim, tem uma avenida aí, marginal do Rio Uno, que vocês querem terminá-la, que também tem mais de 20 anos. Então, Rodrigo, cessa toda a correria que você estava fazendo, porque o governo do estado vai entrar com o dinheiro e nós vamos terminar essa rodovia. E agora não fazem nem 2 meses que essa rodovia começou a ser executado os serviços para terminar algo que já fazia mais de 20 anos, irmãos. Entrava governo e saía governo e o negócio não desenrolava. E o prefeito falou, eu precisava contar isso para vocês, porque eu sei que foi Deus. Eu sei que é Deus que está fazendo algo nessa cidade. E ele falou, eu quero dar honra a Ele, porque a honra é dele. Então, irmãos, essa situação de honra, ela destrava situações. Quando a gente assume uma postura de honrar a Deus, Deus também nos honra e faz maravilhas. Hoje nós temos um prefeito em Suzano que está maravilhado com as coisas que Deus está fazendo. E ele falou, eu vou dizer para todo mundo que é Deus que está fazendo isso na nossa cidade. Então não tenha medo de honrar o Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele honra aqueles que honram a Ele. Então eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, honre a Deus, que você será honrado. Amém? Era isso que eu precisava contar para você. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração desde o momento que o apóstolo Eduardo me chamou para estar aqui. E quando nós começarmos a desenrolar, talvez você não compreenda tudo, mas desde a hora que eu desci do avião e encontrei com os irmãos, eu tenho ouvido uma palavrinha, que foi o que Deus falou comigo. E aí eu falei, Senhor, então é a confirmação que eu preciso falar o que está no meu coração. Então se prepara aí, irmão. Que eu acho que até o final do culto você vai terminar de decolar. Porque a gente deu uma subidinha, mas foi só aquela aquecida de motor. Escreve o que eu estou dizendo, até o final desse culto você vai subir nessas pilastras aí. Mas vamos lá. Irmãos, já tem mais de 1 ano que Deus tem falado comigo, que quer levantar na nossa nação brasileira uma nação de sacerdotes. Ele quer fazer de cada crente um sacerdote. Porque esse é o nosso chamado. Fomos chamados a sermos sacerdotes. Vamos ler 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Aleluia. Primeira Pedro 2:9. Aleluia. Vou contar até 3 e nós vamos ler juntos. 1, 2, 3. Aleluia. Agora vamos ler Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 6.
Apocalipse 1:6. Diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Esse texto de Apocalipse vai dizer que Jesus nos comprou. Ele derramou o seu sangue por nós, para que nós fôssemos feitos reis e sacerdotes. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que um sacerdote faz? Ou melhor, o que um rei faz? Governa, reina, domina, sim ou não? Agora, o que um sacerdote faz? A gente sempre diz algumas coisinhas, mas a maioria não sabe o que um sacerdote faz. E uma coisa que o Espírito de Deus tem falado comigo, que a igreja precisa descobrir a sua função sacerdotal. E quando a igreja descobrir a sua função sacerdotal, nós vamos ser luz para este mundo. E o propósito que ele tem para a igreja brasileira é levantar uma nação de sacerdotes. E aí o Espírito de Deus me deu um texto, e ele me disse assim: Márcio, nesse texto você vai ter as 3 funções principais de um sacerdote. Deuteronômio, capítulo de número 21, verso de número 5. É algo básico, mas prático. Porque ele tem me dito: Márcio, chegou a hora da minha igreja tornar prático tudo aquilo que ela tem aprendido. Tornar uma experiência tudo aquilo que está aqui na palavra de Deus. E o Deuteronômio 21, verso de número 5, fala de 3 funções básicas de um sacerdote. Vamos ler? Diz assim: então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu primeiro para o... Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: a primeira função de um sacerdote é servir ao Senhor. Irmãos, quando Deus chamou a tribo de Levi para ser uma tribo de sacerdotes, Ele disse para aquela tribo: vocês vão me servir. E Ele não disse o que aquela tribo faria. Primeiro Ele disse: vocês vão me servir. E servir aqui é uma palavra hebraica que significa estar à disposição. A primeira função de um sacerdote é estar à disposição de Deus. E sabe o que é estar à disposição? É reconhecer que Ele está em primeiro lugar. O que Ele fala está em primeiro lugar. Eu levanto de manhã, e ainda que eu tenha todo um script da minha vida, eu preciso saber que é Ele que vai direcionar a minha vida, que Ele pode mudar os meus caminhos durante o dia, que hoje você pode estar morando aqui, e amanhã você pode estar morando na Austrália. Porque o primeiro chamado de um sacerdote é estar à disposição de Deus. Então você levanta de manhã cedo, e ainda que você programe fazer uma visita e trabalhar, fazer isso, fazer aquilo, Deus pode
E na maioria das vezes ele vai interferir no seu dia. E você precisa estar à disposição dele. Só nisso, irmãos, eu já percebo que a igreja precisa aprender o que é ser sacerdote. Porque a maioria de nós vive para nós mesmos. A maioria de nós diz que é servo de Deus, mas não está à disposição de Deus. Nós colocamos os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos planos em primeiro lugar. Mas se nós queremos honrar a Deus, nós temos que entender que primeiro são os planos de Deus, primeiro são os sonhos de Deus, primeiro é a vontade de Deus. Porque como sacerdotes nós somos chamados a servir. Mas você só vai aprender o que é servir se você passar tempo com Deus. Irmãos, quer um teste? É ficar parado. Eu sei que aqui não tem ninguém agitado. Sabe aquelas pessoas agitadas? Irmãos, um dos grandes problemas que a maioria do meu povo lá em Suzano enfrenta é que eles chegam querendo fazer de tudo. E eu falo, vamos orar. Vamos buscar Deus para ver o que Deus tem a falar sobre isso. E aí tem gente que fala, vamos, mas assim, queria já fazer. Mas irmãos, na maioria das vezes a gente acaba fazendo na nossa força. O apóstolo Léo falava hoje no carro que há um grande índice de estresse no meio dos pastores, e isso é verdade. Esses dias lá em Suzano teve um pastor que teve um princípio de infarto. E o médico falou, qual é a sua profissão? Ele falou, pastor. O médico falou, se você quiser continuar vivo, você vai ter que optar entre a sua profissão e a sua vida. Mas sabe o que eu descobri? A maioria dos pastores não tiram férias. E a maioria dos pastores fazem um monte de coisa, mas não tem tempo para estar com Deus. Irmãos, a minha primeira prioridade é estar com Deus, é ficar na presença dEle. É isso que queima no meu coração. E como eu vejo Deus agindo, como eu vejo Deus operando, porque essa é a nossa primeira função, servir ao Senhor. Mas eu só vou poder saber o que Ele quer se eu estar próximo dEle, se eu estar na presença dEle, se eu puder estar à sua disposição para ouvi-lo. Como eu vou saber o que Ele tem para mim, o que Ele quer que eu faça, se eu não tenho tempo com Ele? Então a primeira função dos sacerdotes era servir ao Senhor. Eles teriam que estar à disposição de Deus. Eu só consigo ver uma cena na minha mente. É como se Deus estivesse assentado no trono e os sacerdotes tivessem que ficar ao redor do trono, adorando a Ele, esperando a hora que Ele fosse dizer, façam isso, vão para lá, faça isso, pega aquilo. E aí eu te pergunto, sacerdote, como está a sua vida com Deus? Você está à disposição do Senhor? Você está passando tempo com Ele para ouvir o que Ele tem a dizer para a sua vida? O que Ele quer que você faça? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você. Porque a primeira função de um sacerdote é servir ao Senhor. E sabe, irmãos, muitas vezes Ele vem com essa presença que a gente sentiu aqui, para nos aquietar, para que nós possamos ouvir a sua voz e saber o que tem que fazer. E se você é muito agitado, eu vou te dar uma dica. Na maioria das vezes, Ele vai trazer essa presença e você está doidinho para ouvi-lo, e Ele vai ficar um bom tempo sem falar nada, para ensinar você a esperar
os movimentos do Senhor. Mas eu acho que essa mensagem ela precisa ser muito prática. E a Bíblia também mostra que quando os sacerdotes deveriam servir o Senhor estava também muito ligado a estar na presença dEle, adorando quem Ele é, dando a honra que era devida ao nome dEle, dando o peso que Ele merece, dando o peso que Ele merece na minha vida, na nossa vida. Então eu queria que nessa hora você fechasse os seus olhos e você começasse a adorar o Senhor. Você vai servir o Senhor com os seus cânticos. Você vai servir ao Senhor. Paulo disse assim: ao Deus que eu sirvo no meu espírito. Paulo aprendeu a estar ligado no espírito. Você é um sacerdote chamado a servi-lo. Sirva a Ele no espírito. Dê a Ele a glória e a honra que Ele merece. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Sirva a Ele no espírito. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Você está fluindo no que você foi chamado. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Continue adorando, continue. A Ele a glória. Os sacerdotes foram chamados a mexer com a glória de Deus, a estarem envolvidos com a glória de Deus.
sacerdotes foram chamados a estar na presença dEle, a estarem à disposição dEle. Sempre, amém. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a sempre, amém. Aleluia. Continua ligado. Coloca de novo o versículo, por favor. Deuteronômio 21, verso 5. Aleluia. Oh, naralaxere manaralacere manaralaxaralas. Oh, richeteira manalalabaxaralamanassourialamanassou. Pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem. Primeira função. A segunda, e para abençoarem em nome do Senhor. Sabia, irmãos, que quando os sacerdotes saíam da presença de Deus, eles saíam para abençoar o povo. Eles saíam para ser uma bênção no meio do povo. Eles saíam para levar a bênção do Senhor para o povo. E Deus falou comigo, falou: Márcio, vocês precisam ser uma bênção. Vocês precisam levar a minha bênção aonde quer que vocês forem. Agora, irmãos, deixa eu já ir direto para o ponto. Abençoar é muito mais do que dizer para alguém: Deus te abençoe. A palavra abençoar tem a ver com liberar para prosperar. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: eu te libero para prosperar. Seja próspero. Aleluia. Mas sabe o que o Espírito Santo me mostrou? Sabe o que o Espírito Santo me mostrou na Bíblia? Irmãos, Gênesis 49, não precisa abrir. Jacó reúne os seus filhos e começa a abençoar os seus filhos. Mas o que ele faz? Ele chama os filhos e começa a dar palavras proféticas para aqueles filhos. Não só da identidade que eles teriam, mas do destino que eles teriam. E aí o Espírito Santo falou para mim, falou: Márcio, vocês como sacerdotes, vocês foram chamados a liberar o destino das pessoas. E aí ele falou: Márcio, é muito simples. Você passa tempo comigo e eu vou te mostrar pessoas, e vou mostrar para você o destino que elas têm em mim, e você vai liberar o destino profético que eu tenho para a vida delas. E sabe, irmãos, todas as vezes que o destino profético é liberado sobre a vida de alguém, os recursos para que aquele destino profético se cumpra também são liberados. Você quer prosperar? Se alinha com o destino profético que Deus tem para a sua vida. E aí os recursos vão vir. Porque o Pai que está no céu é o maior interessado em ver
a cada um dos seus filhos vivendo tudo que eles têm para viver nessa terra. E aqui chega um ponto que eu queria tocar. Desde que eu fui chamado, essa palavra ficava queimando no meu coração. E ficava vindo assim: vai ser um tempo de liberar destinos. Vai ser um tempo de liberar destinos. Vai ser um tempo de liberar destinos. E eu, meu Deus, mas que isso? E desde que eu pisei aqui, eu encontro com um de vocês. Daqui a pouco alguém fala: não, porque é o destino. Não, porque é o destino. Não, porque é o destino dela em Deus. E eu falei: Jesus, ou o Senhor já veio antes e pregou o que eu ia pregar, e o Senhor só me trouxe aqui para confirmar, ou o Senhor está usando eles para confirmar o que eu tenho que falar. Mas sabe, na hora que nós estávamos aqui em cima, o Espírito Santo falou para mim: num ambiente onde filhos honram os seus pais e pais honram os seus filhos, destinos são liberados. Irmão, eu não sei o que vai acontecer depois desse aniversário, mas uma coisa eu sei: muitos de vocês serão lançados como flechas. Muitos de vocês vão, ó, o pai vai pegar, vai pôr no arco, vai esticar e... Não foi falar de maturidade, de honra. Quando nós servimos o Senhor e Ele vem com a sua presença, os sacerdotes saem para liberar destinos. Destinos são liberados e os recursos vêm junto. O que Jacó fez, o que os patriarcas faziam, o que a Bíblia está cheia de relatos, de pais abençoando filhos, de sacerdotes abençoando o povo. Você pode ver, sempre é o que Deus tem para você, é isso. E aquele sacerdote só era um instrumento para liberar a palavra, que impulsionava. Até Jesus, irmãos, bebezinho, recebeu uma palavra de liberação. A mãe dele ouviu o destino profético que Deus tinha para aquele filho. Irmãos, uma coisa eu sei: essa noite vai ser uma noite de pais liberando o destino profético dos seus filhos. A visão que eu tenho no meu espírito é de muita gente sendo empurrada, lançada. Eu vejo pessoas sendo empurradas mesmo, sabe? Vai, chegou a sua hora. Segura mais um pouco aí. Eu sei que alguns já estão querendo queimar. Calma. Ontem naquele ato profético, escute isso aqui. Ontem naquele ato profético, quando o estandarte estava entrando, aquele mover todo, Deus me deu uma visão. Irmãos, eu tive o ano passado uma experiência profética com Deus que marcou a minha vida. Minha vida nunca mais foi a mesma depois dali. Eu via o anjo que guardava o ministério libertador de Israel. E depois Deus deu várias confirmações por pessoas. Mas depois daquilo, começou a acontecer uma coisa engraçada comigo. As igrejas que eu vou ministrar, a maioria, Deus me mostra os anjos que guiam aquela igreja.
E ontem, quando a gente estava aqui naquele ato profético, eu vi um anjo do Senhor parando aqui e se abaixando e ficando assim aqui. E depois eu olhei e vi um outro chegando aqui e se abaixando. E aí eu falei: Senhor, o que é isso? Ele falou: aqui não é um anjo, aqui são dois. E eu falei: mas Senhor, o que eles fazem? E ele não me falou nada. Eu fui embora, ele não me falou nada. Eu fiquei o dia inteiro hoje com essa visão no meu espírito. E aí eu entrei aqui com essa visão no meu espírito. E na hora que o casal foi ungido aqui, eu vi a hora que esses dois anjos se levantaram. E eu ainda não sei o que eles vieram fazer. Mas uma coisa eu sei. Eles se levantaram para executar algo do Senhor aqui nessa noite. Eu não sei se ele vai pegar uns pelo braço e vai já levar lá para fora. Eu não sei se eles mesmos vão pegar uns, vão pôr no arco e vão lançar. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Eles estão de pé para executar algo do Senhor nessa noite. Então a segunda função de um sacerdote é liberar destinos. Depois disso, irmão, sabe o que eu comecei a fazer? Eu ando com um monte de moeda dentro do meu carro. E quando eu paro no semáforo e vem alguém pedir dinheiro, eu abro e dou o dinheiro. Talvez você diga assim: mas pastor, está errado fazer isso. Meu irmão, está errado não. Sabe por quê? Porque é nessa hora que quando eu vou pôr o dinheiro na mão dele, eu digo para ele assim: Deus te abençoe. Sabe o que eu estou dizendo para ele como sacerdote? Que você encontre o seu destino em Deus e viva poderosamente. E outro dia eu tive uma experiência. Eu fiz isso, peguei na mão do rapaz e eu falei assim: eu libero o seu destino em Deus. E ele falando assim: amém, porque ninguém rejeita. Ele falou: amém. Eu falei: você vai encontrar quem você foi chamado a ser em Deus, e você vai viver poderosamente. E ele disse assim: amém. E sabe o que ele respondeu para mim? E ele falou assim: ainda esse ano eu vou ver você de carro novo parando aqui. Virou uma troca de bênção. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você diz para alguém: Deus te abençoe, a pessoa diz amém. E ela também diz: Deus abençoe você. Mesmo que ela não saiba, o que ela está lançando com a boca dela é: que o seu destino em Deus seja liberado. Olha para a pessoa que está do seu lado, como sacerdote do Deus Altíssimo, e diga para ela assim: que o seu destino em Deus seja liberado. Ei! Irmãos, que nós temos ensinado lá. Você é um sacerdote, você foi chamado a liberar destinos. Você foi chamado a liberar as pessoas para encontrar quem elas devem ser em Deus. E eu contei para o apóstolo Léo, nós temos uma célula lá, o apóstolo Eduardo já ministrou. Há 2 terças atrás tinha 52 pessoas naquela.
na casa. Mas sabe por quê? O Marcelo foi visitar uma mulher que estava há mais de 6 meses numa cama. E ela estava tão magra que ele falou: Márcio, se você estivesse junto, você ia chegar na conclusão que eu cheguei. Era só jogar terra em cima. Ela não comia. Malemar, ela bebia água e molhava um pouco de sopa. O marido dela molhava um pouco de sopa e punhava na boca dela. E ele disse para ela: em 2 dias o Senhor vai te levantar. E orou com aquela mulher. 2 dias depois, o marido está lá mexendo em alguma coisa do lado de fora e ouve um barulho na cozinha, correu lá. Quem está lá? A mulher lavando louça. Segura. E ele falou assim: o que você está fazendo? Ela falou: o irmão não esteve aqui? Não disse que depois de 2 dias Jesus ia me levantar? E ele não disse para mim: levanta e anda? Eu me levantei e andei. E aí o que aconteceu? O casal está lá firme na célula. E a mulher está comendo demais. Ela mesmo falou: gente, engordei 1 quilo. E a gente disse: olha, você pode engordar muito mais. E o casal está muito firme. E isso, querendo ou não, é um start para que outros venham. Irmãos, o que aconteceu? Um sacerdote chegou numa casa e declarou um destino profético sobre a vida de alguém. O diabo disse: você vai morrer. Um sacerdote disse: não, você vai viver. Irmãos, as células que vocês participam, que vocês lideram, que vocês frequentam, é muito mais do que um método de crescimento. É um meio de liberar destinos. Se vocês entenderem que vocês são sacerdotes, que as células são reuniões de sacerdotes, qualquer visitante que chegar lá, você vai liberar o destino deles. E eles vão encontrar o seu destino em Deus. E vão começar a vir. E vão começar a trazer outros. Porque quando alguém se encontra em Jesus, Ele quer que outros também se encontrem nele. Olha para o sacerdote que está aí do seu lado. Diga para ele assim: meu irmão, na próxima reunião de célula, nós vamos liberar muitos destinos. Mas vamos lá. A gente precisa terminar para deixar o fogo, né? Que eu sei que tem alguns lá que não estão aguentando. Põe de novo, põe de novo. Alguém fala em línguas aí um pouquinho. Deuteronômio 21:5. Põe aí de novo. Aleluia. Os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor. E pela sua palavra se decidirá toda demanda e todo ferimento. A terceira função de um sacerdote é usar a autoridade que há na sua boca. Quando a gente chegou nessa parte, sabe o que Deus ensinou para nós? Por que Ele trata tanto a murmuração? Porque você é um sacerdote, e o que sai da sua boca é uma ordem. Sacerdote não pode ter murmuração e nem maldição na sua boca, porque o chamado do sacerdote é abençoar. Toda demanda, toda ferida é curada e resolvida
pela boca de um sacerdote. Irmão, irmã que está aqui, você não foi chamado a dar problemas, você foi chamado a resolver problemas. Você não foi chamado a causar tribulações, você foi chamado a resolver as tribulações. Aonde um sacerdote chega, todo problema é resolvido e toda ferida é curada. Agora entenda uma coisa, irmão, por que Deus nos leva, na maioria das vezes, a lugares difíceis? Por que Deus não te colocou numa empresa que desde o dono até o cara que abre a porta é crente? Porque muitas vezes Ele te coloca para trabalhar em lugares de muita fofoca e de dificuldades? Por que Ele põe você para morar às vezes num bairro de densas trevas? Porque você é um sacerdote e você é plantado lá para resolver aquela situação com a autoridade da sua boca. Sacerdotes têm autoridade no seu falar. Tem uma versão que diz que os sacerdotes resolvem todo caso de violência. Seu bairro está violento? Sua rua está violenta? Há autoridade na sua boca para resolver. Todas as quintas-feiras eu me reúno com um grupo de 10 a 20 pastores lá em Suzano, para orarmos durante 2 horas. Há 2 semanas atrás saiu uma notícia no Diário de Suzano. Os crimes em Suzano, no primeiro semestre desse ano, caíram 60% em relação ao ano passado. Perto lá da igreja tem o 32º Batalhão de Polícia Militar. E o comandante de lá é um pastor. E de tempos em tempos nós vamos orar lá dentro do batalhão. Só que teve uma época que ele falou assim: dá para vocês virem 7 semanas seguidas, porque o negócio está feio aqui. E nós fomos 7 semanas. Aí depois das 7 semanas ele veio com um quadro e mostrou todos os índices de violência tinham caído. E durante 15 dias nenhum carro foi roubado na região. Só que há 2 quintas atrás, eu reunido com os pastores, eu disse para eles: essas notícias são boas, são, mas ainda não é o ideal. A gente precisa fazer muito mais, porque ainda tem muita coisa ruim acontecendo na nossa cidade. Mas nós, como sacerdotes, temos autoridade. Eu contei para o pastor Otávio, na época da festa de Pentecostes que nós comemoramos lá no primeiro dia, fechamos a igreja, estou indo embora, no meio do caminho um cara pula na frente do carro, com a mão na cintura e diz assim: desce, 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 perdeu, perdeu, e abriu a minha porta. Só que eu percebi que o que ele estava não era um revólver, era um simulacro, era algo de madeira, que simulava um revólver. Só que a Neide e a Melissa, elas não viram e elas se desesperaram, e o meu carro só tem 2 portas, não é 4, e eu me preocupei com a Melissa. Eu falei: se esse cara arrancar com o meu carro e levar minha filha junto, então eu saí com a chave. E ao sair com a chave, a minha esposa falou: entrega para ele, entrega, porque ela pensou, se ele não der a chave, ele pode atirar. E aí ele, tentando ligar o carro, ele olhou, falou: cadê a chave? Me dá a chave. Eu disse para ele: calma, você quer levar o carro? Minha filha e minha esposa já estavam do lado de fora. Falei: você quer levar o carro? Toma. Aí ele parou e falou assim: o que eu estou fazendo? Eu não posso fazer isso com um crente.
Eu não posso roubar algo de um crente. Me perdoa. E desceu do carro, meu carro com as portas abertas no meio da avenida. E ele me abraçou e começou a chorar. E eu falei: cara, eu libero o seu destino em Deus. Você foi chamado a ser alguém em Deus. E eu libero. E ele chorando, aquele rebuliço, irmãos. Agora detalhe, eu não estava com nenhuma camisa escrita Jesus é o Senhor. Não tinha nada, não tinha uma Bíblia aberta no meu carro. E quando eu entrei no carro para ir embora, ele foi correndo uns 100 metros atrás do carro, falando: moço, me perdoa, eu fiz loucura, eu não posso tocar em crente. E o moço: vai em paz, o que eu tinha que fazer por você eu já fiz, eu já liberei seu destino. Eu não sei se um dia eu vou encontrar com aquele rapaz de novo, mas uma coisa eu sei, a vida dele nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Porque ele se encontrou com um sacerdote. Irmãos, quem disse para ele que eu era crente? Sacerdotes mexem com a glória. E você, quando você mexe com a glória de Deus fica impregnada em você. E é por isso que às vezes você chega nos lugares e as pessoas ficam atribuladas. Você não fez nada e alguém olha para você e fala: não gosto de você, não fica a sua cara. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. O Satanás que está por trás daquela pessoa já identificou que chegou um sacerdote e ele vai ter problema, porque sacerdotes liberam destinos, sacerdotes resolvem demandas, problemas, atos de violência, sacerdotes trazem cura. Sacerdotes trazem cura, resolvem problemas, liberam destinos. Mas tudo isso é fruto de ter servido ao Senhor, de estar à disposição dEle. Então Ele nos direciona e nos respalda em tudo aquilo que vamos fazer. O apóstolo Eduardo diz que o ano de vocês está começando com esse aniversário. 14 anos. Foi falado aqui ontem que é um momento de maturidade para frutificar, para multiplicar. Sementes foram distribuídas para uma grande multiplicação. O Senhor liberará vocês para o destino que vocês têm nele, como ministério. E verdadeiramente vocês se multiplicarão. Mas essa multiplicação vai implicar em muita gente ser lançada. Eu continuo vendo no meu espírito pessoas sendo empurradas, sendo lançadas. Vou usar uma palavra mais light, né? Sendo lançadas. Não vou usar, não, é empurrada mesmo. Eu vejo gente sendo empurrada, vai. E é dessa forma que a multiplicação de vidas virá. Aonde estão os sacerdotes? Aonde estão os sacerdotes?
onde estão os sacerdotes. Apóstolo Eduardo, eu vejo um desses anjos que estavam aqui no altar, descendo e indo na sua direção, e entregando um arco cheio de flechas numa aljava. E o Espírito do Senhor te diz: a multiplicação virá pelo lançamento das flechas. Mas eu vejo uma flecha atravessando o seu coração. Porque diz o Senhor, nem sempre será fácil lançar essas flechas. Porque existem flechas que serão atiradas, que sairão do seu próprio coração. Profeta Flávia, eu vejo outro anjo descendo daqui, e ele leva nas mãos uma bacia e uma toalha. E diz o Senhor para você: essa é a sua arma. Eu te chamei para servir. Eu te chamei para multiplicar, lavando os pés. Porque diz o Senhor para você: você é uma mulher de força, de violência no espírito, e que eu tenho moldado todos esses anos para servir. E diz o Senhor, você se alegraria muito se nessa noite eu te entregasse uma espada, se eu te entregasse um arco e flechas. Mas nessa noite a arma que eu te entrego é uma bacia e uma toalha. Vamos, sacerdotes, vão adorando a Ele.